Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o planeta, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para falar um pouquinho do nosso querido, do nosso amado e ultimamente tão sofrido São Paulo Futebol Clube. Os vídeos vão ficando ultrapassados na medida que o São Paulo vai contratando, descontratando, que as negociações evoluem, que as negociações são paralisadas, enfim. Fogo no parquinho lá no Morumbi, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai tentar, de alguma maneira, traduzir e resumir, né, esse universo de situações aí que passa o São Paulo Futebol Clube nesse momento. Muita polêmica, muito questionamento, jogador sendo contratado que estava na reserva, que não estava sendo aproveitado, que ninguém quase nem lembrava ou conhecia, que é o caso lá do William, que vem do Toluca do México, né, um jogador que não estava sendo aproveitado pela equipe, um jogador que vem praticamente de graça. A gente sabe que a situação financeira é difícil, mas de graça não vem porque vai ter que pagar salário, é o mínimo que o São Paulo vai ter que fazer, né? Outra questão também forte e pesada é com relação a essa questão da idade dos jogadores que estão vindo. Claro, o São Paulo tem história com jogador mais velho, né? Nos anos 40, o próprio Leônidas, a chegada do Sastre, que montaram aquela máquina dos anos 40. Depois a gente tem o Zizinho em 57 nos dando o Campeonato Paulista, né? Ninguém acreditava que o Zizinho pudesse ainda trazer produtividade, enfim, o São Paulo foi campeão com ele. Tem a história do Gerson, né? Em 1970 e 71 com o bicampeonato paulista. O Mário Sérgio, que veio no começo dos anos 80, o próprio Toninho Cerezo, o gigante Cerezo, que foi super campeão no São Paulo, enfim, nós temos histórias de jogadores. Mas são jogadores pontuais, né? A gente não teve no mesmo momento tantos jogadores com a idade um pouco mais avançada, com um histórico recente de pouco trabalho, pouca movimentação. Então, assim, a coisa um pouco... A gente até anotou aqui algumas questões com relação à idade. O Éder, por exemplo, que estourou agora, né? A contratação, o Éder, jogador ítalo-brasileiro, que jogou na Inter de Milão, estava na China, enfim, né, um meio atacante, bom jogador quanto tal, mas quem é o Éder que a gente recebe? Essa é a grande pergunta, né? Porque o Éder que a gente viu jogar, eu achei um jogador interessante, no mínimo. Mas e hoje em dia? Como é que o cara tá? Como é que o cara fisicamente, né? Enfim, a gente fica com um monte de interrogação, e é natural que fique. O Éder tem 34 anos, se junta a Dani Alves, que tem 37, ao Hernanes, que tem 35, ao William, que chega com 34, e ao Miranda, que está com 36. Nada contra a idade, né? Muito pelo contrário, tenho absolutamente nada contra a idade. A preocupação é o aspecto físico, né? Daquilo que esse grupo de jogadores pode acabar trazendo. Ah, Rony, mas quem tem Tietê, Vitor Bueno, que são novos e não correm, aquela coisa toda, tem uns caras desses. Talvez a ideia seja mudar um pouco esse perfil, seja mudar um pouco essa questão do caráter que está faltando para o jogador, né? Essa questão da personalidade que está faltando para o jogador, essa coisa do jogador estar mais determinado, focado. Então, talvez o Muricy, a comissão lá que escolhe, mais o Crespo e a sua comissão técnica, estão optando por esses jogadores para que eles possam, de alguma maneira, trazer uma nova realidade. Eu estou dizendo mais com relação à personalidade, né? Com relação à atitude, com relação à determinação. É isso que a gente imagina que possa estar acontecendo nesse momento no São Paulo. Tem a questão também do Benítez, né? Agora o Paulinho Boia colocou um pouquinho de água no chope, né? O São Paulo ia pagar uma parte do salário, mas de repente ele está preocupado que não vai receber a outra parte do lado de lá, e falou que prefere ser olhado pelo Crespo. Ô Paulinho, quem é o Paulinho Boia na fila do pão? Não tenho nada contra você, querido. Gostaria muito que você desse certo no São Paulo. Só que assim, né? O futebol, né? O futebol tem essa dinâmica. De repente você vai para lá, fica lá um ano, consegue jogar um bom futebol, aquela coisa toda, né? Não dá para ficar escolhendo muito, né? Então, assim, o São Paulo precisa ser mais determinante nisso. E, enfim, agora ficou essa coisa aí para decidir com relação ao Benítez. Outra coisa também, hein? Daqui 2 meses o cara ia sair lá do Vasco sem custo nenhum. O São Paulo vai pagar quase 2 milhões pro Vasco. Tem coisas que é difícil a gente entender, né? Eu fico surpreso de tentar entender algumas coisas que acontecem, principalmente para quem não tem grana. Tem a questão do Gabriel Novaes, como diz meu irmão Fernando Benincasa, né? Muito raio para pouca tempestade,
Porque, porra, tá de brincadeira, né, também. O cara não estamos trazendo nenhum Pedro Rocha, nenhum Forlan. Meu Deus do céu. E pro pessoal que fala também, ah, Rony, mas um dia o Lugano veio desconhecido, ninguém falou nada. Um dia o Luciano veio desconhecido e acabou dando no que deu. É verdade, gente. Só que assim, essa conta, vocês precisam colocar o número de caras que vieram e não deu certo. Porque para cada um que dá certo, você tem 350 que vem e não faz nada. Para cada Luciano, nós tivemos 200 Wellington Nens. Tem gente que nem lembra mais dele. Para cada Lugano, nós tivemos 200 Calazans, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com isso também, porque a conta não é porque vieram alguns jogadores que deram certo, a gente acaba esquecendo os milhões que não deram certo. Porque a possibilidade maior, a probabilidade maior não dá certo. E não é porque a gente quer, é porque realmente os caras não têm condição de vestir a camisa de São Paulo. Essa é a preocupação. Por isso que fica um monte de interrogação, né? Tem alguns que preferem, não, eu vou incentivar, eu vou bater palma, eu vou apoiar, tá. E primeiro o cara vai mostrar pra mim se ele tem. Eu já sou diferente, irmão, eu prefiro já chegar cobrando, pro cara já chegar e já sentir o clima. O São Paulo hoje não tá pra brincadeira, o São Paulo é pra ontem. Paciência é artigo de luxo nas arquibancadas do Morumbi, nas prateleiras do Morumbi, né? Então é aquilo, eu já vou cobrar, velho. Ah, é corneta, pode falar o que for. Eu já vou cobrar, porque o cara já chega e ele já sente como é que tá o clima. E se o cara realmente tiver personalidade e for bom, ele vai enfrentar e vai dar certo como o Luciano deu, né? Muita gente torceu o nariz pro Luciano e o Luciano mostrou dentro de campo que a gente não tem que torcer. Eu acho que funciona assim. É mais ou menos assim que tem que ser no São Paulo de hoje. Até porque você já vê se o cara não vai amarelar, se o cara não vai pipocar. Então ele já chega recebendo pressão. E aí vamos ver o resultado que ele vai ter dessa pressão que ele recebe, né? Então, talvez, como eu falei, né, a diretoria está querendo criar um perfil novo, uma mentalidade nova, vencedora, jogadores mais experientes, aquela coisa toda. Mas, enfim, a preocupação é o aspecto físico. E o que melhor o Crespo pode fazer disso tudo que ele tem nas mãos. O que não dá para fazer é o que aconteceu em Novo Horizonte, independente da questão da arbitragem, que foi um lixo, mas o que não dá para fazer é o que aconteceu em Novo Horizonte no último sábado. Aí você pode ter certeza que não dá para repetir mais, porque é um absurdo. Realmente é um absurdo. São Paulo Raiz no Instagram, sãopaulo-raiz.rony, São Paulo Raiz no YouTube, São Paulo Raiz com Rony Altieri. Você não está inscrito no canal ainda? Dá uma força. Ah, não estou no Instagram, vai lá. Ah, não estou no YouTube, vai lá também, dá uma força pra gente. O canal chegando aí a quase 20 mil inscritos no, Instagram, no YouTube e chegando a 2.000 aí no Instagram. Muito obrigado a vocês pela parceria, pela amizade, vocês sempre que estão com a gente. Queria mandar um abraço especial também para Vinícius Ramalho e para o Magnão, né? Que narram lá na SPFC TV. Eu acompanho, sempre abaixo o volume e acompanho os dois. Fantástico o trabalho dos dois. Acho muito legal o que eles estão fazendo, né? Curto muito a maneira com que vocês trabalham, por isso que estou colocando aqui o meu elogio a vocês e aquilo que vocês têm desempenhado. Toda terça-feira, teve agora há pouquinho, teve Tricossauros, 20 horas recebemos o Carlos Porte dessa vez, né? E toda terça-feira, 20 horas, tem Tricossauros. Eu, Alex Prado, da Olé Tricolor, e o Fernando Berincasa, do mais querido SPFC. Quinta-feira agora, Tricossauros, no canal do Sombra. No YouTube nós vamos estar também, a gente conta com a presença dos amigos. Enfim, a ideia é que a gente possa tirar o melhor possível disso que está acontecendo com o São Paulo. A ideia é que a gente possa, que esses jogadores possam traduzir aquilo que a torcida tanto necessita e que a instituição está precisando há muito tempo e que não consegue ter dos jogadores. Na contrapartida e o cuidado, Muricy abre seu olho, Crespo abre o olho, porque esses jogadores aí que jogaram a gente no buraco nessa última temporada são os mesmos que estão aí dizendo que vão dar título, aquela coisa toda. Abram o olho, viu? Vamos chegar firme, vamos cobrar. Eu sei que a essência do trabalho de vocês é essa e a gente espera muito isso de vocês. Porque se vocês forem cair na lábia desses fralda cheia, 171 da bola, que tá cheio no São Paulo, aí que nós estamos mortos mesmo e vamos passar mais um ano em branco. Que essa nova chegada de Orejuela, né, desses jogadores tantos do Miranda, do Bruno, esse pessoal todo novo, a volta do Rojas, né, que esse pessoal novo que está chegando deu um ar novo, uma atmosfera nova nesse ambiente poluído do São Paulo Futebol Clube. Legal, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, se cuidem cada vez mais e nós vamos nos falando assim que tivermos novidade sobre o nosso querido, amado São Paulo Futebol Clube. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto, gente.